Olá, tudo bem? Que Deus abençoe você abundantemente. Estamos lendo o Novo Testamento em ordem cronológica e vamos cada vez mais aprofundando nos pensamentos de Deus e aprendendo como nós devemos nos comportar nos dias de hoje, né? O mundo está completamente perdido, sem sentido e sem noção. Mas nós não precisamos seguir o curso desse mundo. Basta você seguir o caminho certo. O caminho é Jesus. Vamos pedir a direção de Deus? E se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe o vídeo com alguém, tá bom? Hoje, Lucas capítulo 6, a continuação do último vídeo, quando paramos lá no versículo 38. Meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a entender, a ouvir e poder praticar a Tua palavra. Nós estamos meditando nela com esse interesse de podermos ouvir a Tua voz e poder aprender a ser como o Senhor é, andando nos Teus passos. Fale conosco, eu peço isso, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus ensinou uma regra muito boa, né? Prática, e ela serve para qualquer ocasião, para qualquer finalidade, seja ela no trabalho, seja ela em família, seja ela na igreja, seja ela na hora da oferta, seja ela pessoalmente, para você com Deus, enfim, ela se encaixa perfeitamente em qualquer situação da nossa vida, que é o versículo 37 e 38, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Então, primeiro, eu não julgo, não serei. Então, é a lei da semeadura, né? O que eu planto, eu posso esperar que eu vou colher. Então, se eu planto o que é bom, eu tenho certeza que também vou colher o que é bom. Por isso que quando você está fazendo o certo, né? Quando você está praticando a verdade, você tem paz dentro de você. Por mais que surjam injustiças, perseguições, difamações, mas em você a paz. E por que essa paz? Justamente por isso, porque você está fazendo o certo, você está praticando o certo, então você tem paz. Quando você faz o errado, então, e vem a injustiça ou a perseguição, ou mesmo descobrem a verdade, você perde a paz, você não consegue dormir. Por exemplo, a pessoa que inventa uma mentira, ela vai ter que depois inventar outra mentira para consertar aquela mentira que ela fez. E assim a vida dela, toda a vida dela é montada na base da mentira. Então não vale a pena. Depois o Senhor Jesus disse no 38, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então, na mesma medida, proporção que eu dou, eu recebo, mas nunca igual. Mas sempre ela vai vir em medidas superiores. Né? Como o pipoqueiro, né? No Brasil tem muito aqueles quiosques de pipoca, que a pessoa que, quando está lá servindo, ela é generosa, ela pega o saquinho da pipoca, ela põe pipoca lá para dentro, ela dá uma amassada, joga mais pipoca lá para dentro, quer dizer, fica bem cheio mesmo, transbordando ao ponto de ficar caindo para os lados, né? É o que o Senhor Jesus falou, dai e ser-vos-á dado. Mas a primeira atitude é minha de dar, né? Eu dou, eu ofereço, eu vou primeiro, eu sirvo primeiro, né? Então, quando eu tenho essa atitude cristã, eu vou ter de volta. Aí as pessoas, às vezes, elas falam assim, mas o meu marido não reconhece, meu filho não reconhece, meu marido não reconhece, minha esposa não reconhece, enfim. Mas você está esperando do homem. Espere em Deus, espera de Deus, porque a recompensa vem dele. Aí entra uma coisa chamada confiança. Você faz o certo, planta o certo e espera, porque vai vir de Deus. Deus vai responder, né? Quando você espera dos homens, vem a frustração, vem a decepção. Por que as pessoas se magoam? Porque elas esperavam do outro uma coisa que ela não fez, né? Por isso que o segundo mandamento, né, tão importante como o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é você amar o seu próximo como a si mesmo. Agora o 39. Dizia-lhes uma parábola. Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O comentário daqui diz assim, cairão ambos na cova. O homem que não conhece o Altíssimo
está no estado de total cegueira espiritual. Portanto, ele não tem condições de ajudar outras pessoas em sua caminhada da fé. Se, como cego, ele não enxerga suas próprias falhas para corrigi-las, como poderá guiar outros? Essa era a condição espiritual dos líderes religiosos de Israel. Eles julgavam e condenavam o povo, mas não tinham a humildade e a sinceridade para ver que estavam mergulhados em trevas. O alerta do Senhor Jesus foi enfático, porque eles conduziam toda a nação de Israel para o caos, ou seja, para a cova espiritual. Então, parábola é uma história do dia a dia. Então, ele falou sobre o cego guiar outro cego, né? Imagine, um cego falar, vem cá que eu sei o caminho, vem comigo. Quer dizer, ambos cegos estão sendo guiados para o precipício, para a morte. Ambos cairão na cova. Então, assim também, há muitas pessoas que querem ajudar as outras, ou às vezes até apontam os erros dos outros, mas não estão vendo os seus próprios erros. Por exemplo, eu não teria a menor condição de estar aqui lendo a Bíblia, falando com você, se primeiro o Espírito Santo não tivesse me revestido com ele, né? Porque a sabedoria, a condição de falar, o que nós falamos, não vem de mim, não é meu, é do Espírito Santo. Então, você precisa tê-lo para que você seja tal qual qualquer outra pessoa que tem o Espírito Santo. Ninguém é melhor do que os outros. Eu não fui melhor do que você. Se você ainda não tem o Espírito Santo, eu não sou melhor do que você. Apenas eu me entreguei completamente. E o que é você entregar-se? É você negar todas as suas vontades e buscar fazer a vontade do próprio Deus. Então, enquanto você manter as suas vontades, você não será capaz de obedecer e seguir o Senhor Jesus. Então, aqueles religiosos, como disse o Bispo Macedo no comentário, eles estavam mais interessados eles estavam mais preocupados com os seus próprios interesses. Eles não estavam preocupados em obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, mas a vontade deles. No 40, o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Então aqui está a diferença. E a oração que eu fiz foi justamente essa. Nós queremos que a cada dia nós venhamos parecer mais com o Senhor Jesus. Por exemplo, eu sou casado há 19 anos, né? No dia que esse vídeo está sendo gravado. Então, ao longo desses 19 anos, tanto eu como a minha esposa nos parecemos muito nas atitudes, no jeito de pensar, de agir. Quer dizer, nós fomos nos moldando, nós fomos nos encaixando um ao outro. E quanto mais o tempo for passando, então mais íntimos um do outro seremos. Então, é exatamente isso que ele está dizendo. O discípulo, que é o seguidor do Senhor Jesus, cada vez que passa, ele vai se tornar cada vez mais e mais uma cópia do seu mestre. Ele vai se tornar cada vez mais uma pessoa semelhante ao seu mestre e cada vez mais distante daquela velha criatura que ele foi. No 41. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Então aqui está o próprio Senhor Jesus falando o que eu falei há pouco. Quer dizer, é aquela pessoa que, por exemplo, ela está olhando para outra pessoa e falando, mas ela faz isso de errado, ela faz isso, ela age assim, ela isso, ela aquilo. Mas a própria pessoa que está julgando a outra faz coisas ainda piores, ou faz igualzinho a outra. Quer dizer, ela está julgando os outros, mas não está vendo suas próprias atitudes. Quer dizer, é uma hipocrisia, né? Tem pessoas que falam assim, eu não vou mais para a igreja, porque na igreja eu encontrei pessoas mentirosas, pessoas hipócritas, pessoas mentirosas, pessoas que roubaram, adulteraram. Muito bem. Então, você também não pode ir no médico, porque existem muitos médicos ladrões, muitos médicos enganadores, mentirosos, falsos. Então, não vá mais ao médico. Eu não vou mais ao mercado. Por quê? Porque eles roubam, eles adulteram os preços, eles cobram acima da média, então você também não vai mais fazer compras. Se você for pensar assim, você já não vai fazer mais nada na vida. Porque em todas as áreas ou em qualquer lugar
do mundo, você vai achar pessoas hipócritas, pessoas mentirosas. Então, eu não vou para a igreja por causa destas pessoas, eu vou para a igreja por causa do meu Senhor Jesus. E eu sei que eu vou encontrá-lo lá, mas também vou encontrar muitas pessoas hipócritas também. Mas elas são e sempre estarão em todas as partes, em todo o mundo. Eu é que preciso ser de Deus. Então, nada justifica a sua falta na igreja, né? Você não é melhor do que ninguém. E aí ele continua no 42. Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, antes de nós apontarmos o dedo a alguém, vamos olhar a nós mesmos. O apóstolo Paulo, na Santa Ceia, ele falou que cada um de nós devemos examinar a nós mesmos. E não é examinar com o coração, porque o coração vai nos enganar, mas examinar aos olhos do Espírito, à luz da palavra de Deus. Qual tem sido o meu comportamento à luz da palavra de Deus? Aí você vai achar seus erros, né? Se compare com Jesus. Você e as suas atitudes. Será que Jesus faria o que você faz? Então aí você já começa a entender o porquê temos que ser humildes e estar aos pés do Senhor Jesus. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uva dos abrolhos. O comentário diz, mau fruto. Israel sofria com falsos mestres e falsas doutrinas que levavam a nação ao desvio da fé genuína. Diante disso, o Senhor Jesus ensinou como as pessoas poderiam distinguir os sinceros dos hipócritas, os justos dos injustos. Ele comparou o ser humano à árvore e suas ações, aos frutos produzidos por ela. Quer dizer, as atitudes do homem revelam se ele tem uma natureza espiritual ou corrompida. Quem produz um fruto podre evidencia que há injustiça no seu interior. Isso é tão forte, né? Às vezes a pessoa ela diz assim, eu estou sofrendo isso, esse agravo na minha vida, ou através da saúde, ou um problema familiar, ou financeiro, porque Deus está me punindo. Não, Deus não pune ninguém. É como ele disse, a árvore boa não pode dar um fruto mau, a árvore boa dá fruto bom. Então de Deus não vem o mal, mas do mal você pode esperar o mal, né? Então, o que atrai o mal? Justamente o pecado. Então, o pecado, ele é o que atrai as doenças, ele atrai o que não presta, ele atrai todo tipo de sujeira desse mundo. Jesus, pelo contrário, morreu lavando os nossos pecados através do seu sangue. Mas de quem? De quem o aceita. Você não é obrigado a aceitar Jesus. Mas se você não aceitar, a sua alma está perdida. Quando você o aceita, então você aceita o sacrifício de Jesus e o recebe em sua vida. Então, de Deus nós temos o bom. Assim também é com as pessoas. A pessoa que hoje ela apresenta bons frutos, ela não precisa se esforçar para dar os bons frutos. É natural dela. A pessoa que apresenta maus frutos, é natural dela. Então, por mais que a pessoa que é má tente apresentar bons frutos, ela pode tentar por um tempo, mas ela não vai conseguir ser assim durante todo o tempo, porque não é dela, não é da natureza dela, entendeu? Por isso que quando nós morremos, né, essa natureza humana, pecadora, morre, nós batizamos nas águas e nós passamos a viver em novidade de vida, quer dizer, andamos sobre a natureza de Deus e passamos a dar bons frutos. Isso não significa que a velha criatura passou e acabou, não, ela continua presente, o pecado. Nós nascemos fruto do pecado, pecado de Adão lá atrás no Jardim do Éden. Nós trazemos essa natureza dentro de nós, mas ela tem que ser sepultada todos os dias. Nós temos que lembrar que temos que matar as nossas vontades para fazer a de Deus. E aí ele diz no 45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. O comentário do seu coração tira o mal. O Senhor revela
que o coração é a fonte de motivação para todas as atitudes do ser humano. Para conhecer o mais íntimo de cada pessoa, basta observar suas palavras, pois elas são como um guia perfeito para revelar o que cada um traz dentro de si. Por exemplo, pessoas que todo o tempo querem mostrar suas realizações provam que querem aprovação e elogio humano. Já aqueles que falam palavras de desânimo e de dúvida declaram que estão tomadas de medo. Contudo, a linguagem de quem vive a fé sempre faz bem, porque é sadia, sincera e motivadora. E esse versículo para mim é muito forte. Eu lembrei agora até do testemunho que o bispo deu uma vez numa reunião, foi o bispo Jadson, que ele estava na rádio certa vez e um homem ligou e começou a falar: vocês são ladrões, vocês são isso, e começou a falar um monte de coisa para ele. E o operador de som perguntou se podia cortar a ligação, né, para que ele seguisse o programa. Ele falou: não, deixe. Ele falou: você não vai desligar o telefone, não? Ele falou: não vou não, pode falar, continue falando. Você não se importa que eu estou aqui falando que você é isso? Não, cada um dá o que tem. E aí ele falou: eu estou gostando de você, viu? Ele falou: eu também gosto muito de você. Vem aqui que eu quero te ajudar. Então, é um grande exemplo, né? Nós damos o que temos. Aquele homem ligou, despachando, soltando os cachorros, mas por quê? Era o que ele tinha para dar, né? A raiva, a revolta, o ódio, a mágoa, os sentimentos que estavam aflorados dentro dele, ele estava colocando tudo para fora. E o bispo estava ali falando de quem? De Deus, né? Do amor ao próximo, de você estar ali ajudando a pessoa, né? Então, o bispo apresentou o fruto que ele tinha, deu o que ele tinha, foi o amor. Apresentou algo que ele nunca encontrou, porque normalmente pessoas que são assim, revoltosas, arrumam briga com todo mundo, encontram na outra pessoa também uma pessoa que quer brigar com ela e vira aquela confusão. E ele encontrou uma pessoa que só tinha amor para dar, não tinha briga. Então, aquele ódio, aquela raiva, aquela ira foi apagada com o amor. O amor que vem de Jesus. Você já tem o amor de Jesus em você? Porque o amor de Jesus nos faz perdoar quem nos fez mal. Nos faz andar na verdade, na justiça. Então, se você não tem o amor de Cristo, busque, aceite Ele na sua vida. No 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Que pergunta, né? Forte essa pergunta. Chama Senhor, Senhor, mas não faz o que Ele está dizendo. Quer dizer, não pratica a palavra de Deus. Olha o cuidado que eu tenho que ter como servo do Senhor Jesus. Você também. E aí ele diz no 47, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. E nós terminamos esse capítulo 6 com esse pensamento extraordinário que o Senhor Jesus nos deu aqui, né? Não adianta você estar na igreja, ser um oficial e dizer Senhor, Senhor, se lá fora você não praticar a palavra de Deus, né? Quem melhor me conhece é a minha própria esposa. Quem conhece melhor você são as pessoas que moram consigo, que convivem com você, até as do trabalho. Como você passa boa parte no trabalho com aquelas pessoas, elas te conhecem bem. Então, olha que exemplo, né? Quantas casas, por exemplo, nós vemos no Brasil, né, naqueles morros, foram construídas nas encostas e quando veio uma chuva muito forte, aquelas casas não estavam estruturadas para estarem ali e aquele barranco desmoronou, levando consigo todas aquelas casas, né? É a verdade. Assim também representa a nossa vida espiritual. A pessoa que cavou na terra sem alicerce foi bem rápido, né?
Aparentemente, o que estava lá cavando o buraco para fazer o alicerce estava demorando mais, estava sendo mais difícil, estava suando mais, a casa não estava pronta. No entanto, aquele outro que construiu rapidamente estava se gabando, dizendo: minha casa está pronta, a sua não. Mas, quando veio os problemas, porque vão vir, vai vir para você, vai vir para mim, injustiças, perseguições, difamações, as lutas, né, vão vir. Quando nós nos tornamos cristãos, nós vamos enfrentar mais lutas, mais perseguições, mais tudo. Mas quem mantém-se firme na caminhada com Jesus e está firme nessa rocha, vem o que vier, ela permanece. Mas a pessoa que construiu na terra, ainda que ela construiu uma casa luxuosíssima, vai cair. Então pense bem, né? É melhor você caminhar passo a passo, passos de tartaruga, mas na fé, alicerçado na rocha, do que você ser como uma lebre, né? Que corre, mas que no final das contas não vai ganhar a corrida. Coloque sua fé na palavra de Deus. Quantas pessoas que você conhece que um dia estavam do seu lado, pastores, obreiros, membros, pessoas amigas suas que estavam do seu lado, falando da fé, dando bons testemunhos, hoje já não estão mais. E são pessoas que às vezes estão agora fora da igreja, mas estão falando completamente mal. Estão com maus olhos, estão com ódio, magoadas, feridas. E elas estão lá, às vezes até usando a própria internet para ficar falando coisas más, coisas negativas e tentando influenciar outros a ter o mesmo pensamento que ela. Cuidado. Filtre bem o que você ouve e vê para que você venha manter a sua salvação. O mundo está se preparando para a vinda do anticristo. É o chip na cabeça, é os lugares onde eles estão criando lugares seguros para caso haja o apocalipse, elas poderem se esconder lá. É o homem querendo criar casas em Marte. Enfim, o ser humano tem N ideias, querendo investir aqui e ali para tentar evitar o apocalipse na vida dele. Mas quando só pode ser evitado com a vida espiritual, com a vida com Deus. Então, enquanto o mundo está preparando a chegada do anticristo, a igreja espiritual, a igreja verdadeira do Senhor Jesus, está esperando a vinda dele. Você está esperando a vinda do anticristo ou você está se preparando para a segunda vinda do seu Cristo? Pense nisso. Fique bem. Deus abençoe.